Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do MDS Cast. Meu nome é Karina Bueno, sou enfermeira aqui do time de gestão de saúde da MDS. No episódio de hoje vamos falar sobre a importância da amamentação e trouxemos a nossa convidada Mayla Marques, enfermeira, especialista em amamentação da nossa consultoria Atris, e a nossa colega enfermeira também, Alane Ribeiro, que está na sua 30ª semana de gestação, já está amamentando, para ela ter uma conversa e a gente bater um papo sobre esse tema tão importante. Olá, Karina. Olá, Alane. Obrigado pelo convite. Certamente vai ser muito produtivo. Espero que esses esclarecimentos, não só para a Alane, mas para todas que vão participar deste podcast, possa sair cheia de orientação. Olá a todos, muito obrigada pelo convite, Karina, Mayla, é um prazer estar hoje com vocês, falando desse tema tão importante, né, especial. Para mim é uma honra, porque eu sou mãe de primeira viagem, né, e tenho muitas dúvidas nesse começo, principalmente, né, no puerpério, amamentação, e estou na expectativa, né, do que nós iremos falar ao longo do nosso podcast. Novamente, agradeço a participação de vocês, a disponibilidade em estar aqui para a gente falar sobre esse tema. Hoje a gente vai falar de amamentação e aí pegando o gancho da data, né? A gente vai entrar em agosto, falar do agosto dourado. E aí eu gostaria que vocês falassem um pouquinho, Mayla, principalmente, da amamentação e dos benefícios da amamentação, os benefícios que a amamentação traz tanto para a mãe quanto para o bebê, como para a sociedade num todo. Ok. Bom, Karina, a amamentação é um assunto abrangente, tem muita coisa para a gente falar, mas trazendo aí sobre os benefícios para a mãe e para o bebê, são inúmeros. Então, desde o momento que a mãe começa a amamentar, o bebê ele já recebe ali uma injeção de anticorpos, né? Tem ali os nutrientes que são importantes para o desenvolvimento desse bebê desde a maternidade. A dúvida é, estou na maternidade, o leite parece que só desce um pouquinho, são gotinhas. Então, são gotas muito importantes. O bebê, quando nasce, ele consegue ingerir até 5 ml desse leite. Então, ele não precisa de uma grande quantidade. Então, desde este momento, o bebê ele já está sendo beneficiado. Fica tranquila, Alane e mães. O bebê ele vai suprir ali as necessidades através dessa primeira amamentação. Por isso que é importante que, assim que o bebê nasce e a mãe também estando bem, ele já receba o primeiro aleitamento ali, a orientação dos profissionais que estarão na maternidade, porque ele já vai começar a receber os benefícios. Então, além desses benefícios que eu falei, que é anticorpos, né, a proteína para desenvolver, crescer, ganhar peso, ele já vai recebendo ali algumas ações anti-inflamatórias, antialérgicas. Esse bebê que é amamentado, ele tem uma formação orofacial muito mais eficiente, é um bebê que desenvolve o QI dele também, ou seja, o desenvolvimento lá na frente na escola é muito mais efetivo. Esse bebê que tem contato, vínculo com a mãe ali nesse primeiro momento também se desenvolve com muito mais senso de segurança, de confiança. Então, veja que a amamentação tem muitos benefícios aí para o bebê, não só para crescimento e ganho de peso, mas a gente está falando de algo futuro. Além de ser uma pessoa que futuramente tem aí um risco menor para diabetes, colesterol alto, hipertensão. Né? Agora, benefício para a mãe também são muitos. Uma mãe que amamenta, ela também diminui o risco para essas alterações, diabetes, colesterol, hipertensão. Ela vai ter uma perda de peso também ali maior durante esse período, porque ela tem uma perca energética de líquidos, por isso que é importante ela se hidratar bastante, isso vai acelerar o metabolismo e ela vai conseguir perder peso. Essa mulher que amamenta, ela também tem um menor risco para câncer de útero, de mama, de ovário, né? Então, ela também vai se sentir muito mais ali no vínculo com o bebê, ela vai se sentir com um senso de prazer ali aumentado. A gente sabe que quando a mãe de primeira viagem, principalmente, ganha um bebê, é um monte de insegurança, isso pode afetar o emocional. Então, ela conseguindo amamentar direitinho, ela tem esse benefício, né, de ter o emocional ali bonitinho, controlado, e alinhado com o bebê. Que legal, perfeito. Alane, você tem alguma dúvida em relação aos benefícios do aleitamento, da amamentação?
Eu achei que foi muito bom que você pontuou, Maila. Excelente colocação, porque como a minha primeira gestação, a gente tem muitas dúvidas do que fazer, como se alimentar, quais são os benefícios, tanto para a criança, né, como para a mãe. Então, é muito importante o que você trouxe. Muito obrigada. Imagina, que bom. Aproveitando esse gancho, acho que eu queria entrar um pouquinho na pauta do preparo da mama, porque a gente sabe que tem muitos mitos e verdades sobre esse tema, sobre essa questão. Muitos médicos, ginecologistas e obstetras indicam o preparo da mama, muitos não indicam. Então, o que a mãe pode usar, o que ela não pode usar, se ela pode passar algum creme, se ela pode fazer algum tipo de esfoliação para preparar a mama, porque a gente sabe, eu sou mãe, a gente sabe que fica sensível, fica sensibilizado. Tem coisas que podem ser usadas, tem coisas que não. Então, gostaria que você pontuasse para a gente um pouquinho sobre isso. Perfeito. Bom, essa questão do preparo também caiu por terra há muito tempo. É algo que lá atrás era falado, só que isso a gente compreendeu que piora ali a situação da mãe, né? Então, se você faz uma esfoliação com a buchinha, com a toalha de banho, você está sensibilizando muito mais essa mama. Então, o preparo que essa mãe pode fazer é, durante o pré-natal, buscar muita informação com o médico dela e com outras formas. Hoje existem programas, existem rodas de conversa, né? Tanto a rede pública quanto a privada oferecem cursos para gestante que já aborda este assunto. Então, o que ela pode fazer de preparo é se munir de informações e ela também pode tomar um banho de sol, né? Que o banho de sol ali na mama vai fazer com que a melanina ative um pouco mais, o próprio corpo dela já vai preparando a mama. A mãe que está aí gestante percebe que a mama vai escurecendo naturalmente, então é a melanina ali trabalhando para deixar a mama mais resistente, e esse é o único preparo, né? Fora isso, não deve ficar passando creme, o banho tem que ser só com água corrente, não deve ser com sabão, porque o sabão resseca, isso vai favorecer para fissuras no momento que o bebê começar a mamar. Não deve passar creme, hidratar demais, porque se a gente olhar bem, o tecido ali, a pele do seio, da mama da mãe, já é mais molinha, é mais delicada, mais fina. Então, a hiperidratação vai fazer com que essa mãe fique com a pele mais fina, então também vai abrir fissura e rachaduras ali, né? Agora, o que é importante, né? Essa mãe, se tiver qualquer dúvida, não sair fazendo esses cuidados que ela ouve por aí sozinha. Ela precisa buscar ajuda e orientação. Receitas caseiras. Exatamente. Receitas da avó, da mãe, não desprezando, porque tem muita informação que a gente aprende de mãe para filha, mas precisa buscar um profissional na dúvida. Legal, muito obrigada. Eu também queria falar um pouquinho sobre posicionamento da mãe para a amamentação, posicionamento do bebê, de que maneira que essa mãe pode pegar o bebê e ofertar a mama, quais as posições mais adequadas para um recém-nascido, que é menorzinho. Eu sei que tem vários fatores que interferem nessa questão do posicionamento. Então, a gente sabe, e também já pegando o gancho da pega do bebê, a gente sabe que tem várias formações de mama que podem interferir na pega, que podem facilitar ou não a amamentação para esse bebê. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre posicionamento do bebê para a amamentação e também da pega, né? A questão da posição, né, o posicionamento, o primeiro que a mãe aprende já na maternidade é a posição tradicional, que é ela sentadinha, bem colocada e confortável. Ela vai colocar esse bebê ali no braço, do lado da mama que ela vai ofertar. Então, se for o lado direito, é o braço direito. Normalmente, a gente coloca um apoio ali para que ela consiga encaixar o bebê na altura correta. Existem travesseiros já próprios para amamentação, mas se essa mãezinha não tiver um travesseiro comum, grande, que consiga ajuda bastante ajustar. também. Ajuda, e descansa o braço também, né? Ficar o tempo todo assim, começa a cansar o braço. Então, essa é a posição mais conhecida e tradicional, que é a posição barriga com barriga. O bebê ele deve ser colocado um pouco inclinado, a barriguinha dele vai ficar virada para a barriguinha da mamãe, o rostinho vai ficar de frente para a mama, e antes dessa mãe ofertar a mama, o que é importante é estimular o bebê. E é instintivo, né? O bebê, quando ele vai deitando, ele já vai virando o pescoço e abrindo a boca, ele já sabe que vai ser amamentado. Então, quando colocar ele na posição que seja confortável para a mãe, para ele, estimula
estimula, passa o narizinho dele ali próximo ao mamilo. Esse toque no mamilo também já vai estimulando com que ele... A produção do leite. A produção também, ele vai para frente, né? O mamilo ele vai ficar um pouco mais para frente. E aí, quando ele abrir o bocão, é quando a mãe vai conseguir, com o auxílio da mão, encaixar a mama na boca do bebê. Esse é o mais conhecido, né? E ali nos primeiros dias, eu acho que também é o mais confortável para a mãe, né? Ela está cansada, então é uma posição mais confortável. Agora, existem outras posições, né? Existe a posição de cavalinho, que o bebê pode ficar sentado na coxa da mãe, de frente para o peito. Existe a posição invertida, que é onde o bebê encosta a barriguinha na costela da mãe e a cabecinha fica direcionada para a mama. E também tem aí a posição que deitada, né? A mãe deita no lado que vai ofertar a mama. Com auxílio do travesseiro, ela se posiciona e coloca o bebê também, barriga com barriga, encosta. Essa posição é confortável, mas tem que ter aí alguns critérios, né? Se esse bebê sofre de refluxo, tem uma fenda palatina... Tem que ter uma atenção a mais. Exatamente, um lábio leporino. Então, não é toda posição que está indicado para todos os bebês. Mas um bebê saudável, um bebê que não tem aí nenhum problema, todas as posições que eu falei são indicadas. E a cavalinho é até interessante, porque se o bebê tem a fenda palatina, se tem ali o lábio leporino, a posição cavalinho talvez para ele seja o mais indicado, porque ele vai ter um risco menor de engasgo, né? E ele vai conseguir receber o leite da mesma forma. Facilita a deglutição do leite. Com certeza. Acho que é importante também a gente aproveitar, e eu sei que a gente está falando de amamentação, de agosto dourado, e esse aleitamento materno é muito importante, mas a gente tem que pensar que também existem as condições em que as mamães não conseguem amamentar por N fatores. Então, às vezes ela não consegue produzir tanto leite, ou ela tem um tipo de seio, um tipo de mama um pouco diferenciado, e aí dificulta essa amamentação, ou o bebê também tem a condição, o lábio leporino, a língua presa, muitas vezes tem essas questões, além de outras questões de intolerância, N fatores que podem contribuir para essa mãe não conseguir amamentar. E aí eu gostaria que a gente falasse um pouquinho sobre o aleitamento misto e também as mães que ofertam a fórmula, que não conseguem, por algum motivo, amamentar, porque acho que é importante a gente falar, acho que é importante sinalizar para essas mães, para essas mulheres, que não existe nenhum problema em ela não conseguir amamentar. A gente se sente um pouco culpada, é um momento frágil e delicado, porque toda mãe pensa e quer amamentar, mas a gente tem que pensar também no bem-estar dessa mãe e no bem-estar do bebê e o que é melhor para eles, né? Então, acho que é importante a gente falar de aleitamento misto, de livre demanda, acho que são temas legais. Bacana. Esse aí é uma dúvida que eu mesma me deparo com a maioria das mães, quando que ela pode entrar com a fórmula e se pode entrar com a fórmula, né? E tem essas dificuldades e obstáculos que você citou, né? A maioria delas são estes obstáculos. É válido que essa mãezinha primeiro busque orientação médica para entender por que está produzindo pouco. É uma desidratação? É uma desnutrição? É uma mãezinha que não está conseguindo se alimentar direito, beber líquido, está tensa, está estressada? Qual que é a realidade da casa dela? Isso está fazendo com que influencie na amamentação? Né? Entender se vai precisar entrar, de repente, com um psicólogo, com uma nutricionista para auxiliar na alimentação. De repente, é uma mãe que fez um tratamento de mama um pouquinho antes de engravidar ou durante a gravidez, uma cirurgia que foi necessária, né? O que está causando aí a baixa produção desse leite? Tem que ser investigado, né? A fórmula, ela precisa entrar em último caso, quando essa mãe realmente, por esses motivos, não teve êxito e para o bebê conseguir se alimentar, ela vai entrar com a fórmula e ela precisa ficar tranquila com essa opção, não se sentir menos mãe ou incapacitada, ou que esse filho vai ter problemas
problemas futuros, não. Mas tem que ser uma última escolha e sempre conduzido pelo médico, né? Porque a inclusão da fórmula sem necessidade vai fazer com que esse bebê desmame de forma precoce, sem necessidade, né? Vai fazer com que esse bebê tenha riscos também de contaminação, porque, por exemplo, o uso da mamadeira com bico, se não for devidamente higienizado, ele vai ter um risco de contaminação, né? Então, precisa ser investigado. Então, aleitamento misto, normalmente é quando a mãe continua amamentando com o peito, leite materno, e ela precisa complementar. Então, pode ser, por exemplo, um horário é o leite materno, no outro horário é o leite com a fórmula. Vai amamentar primeiro no peito e, quando finalizar, vai acrescentar um pouquinho da fórmula só para poder suplementar esse bebê. Vai ser só no período noturno, uma vez por dia. Então, o médico também vai estudar isso com ela, porque tem alguns casos que, se a mãe consegue fazer um tratamento de êxito, né, consegue melhorar a situação dela, ela consegue voltar com aleitamento exclusivo. E esse processo, para acontecer, ela pode fazer até a que a gente fala de translactação. Então, ela vai pegar ali um pouquinho do leite materno, vai colocar no copinho, é colocado uma sondinha nesse copo, bem fininho, vai colocar a sonda na lateral do peito ali junto ao mamilo. Então, conforme o bebê vai sugando, de primeiro momento ele vai receber o leite do copinho, mas de tanto ele fazer a movimentação, vai incentivar o peito a produzir. Vai estimular a produção do leite materno. E tem algumas mães que conseguem colocar no lugar esses fatores que estão ocasionando aí uma baixa produção do leite e depois conseguem tirar a fórmula. O que não dá é: eu não estou conseguindo dormir à noite, então, porque ele está com fome, então eu vou dar a fórmula para ele poder dormir mais. Isso é errado. Se você já produz leite o suficiente, ele fica bem, está ganhando peso, está fazendo as necessidades na fralda, né? Ele tem ali um bom desenvolvimento, então não tem por que eu incluir a fórmula. A fórmula é só se realmente tiver alguma barreira, como você descreveu, e o bebê não está ganhando peso por conta disso, aí a fórmula vem para complementar. Em complemento, Maila, uma outra dúvida que eu tenho é referente às lesões na mama. Porque nesse processo da amamentação, é muito comum a gente ficar com as mamas com rachaduras, algumas fissuras. E até para as mães de primeira viagem, a gente se culpa, né? O que nós fizemos, o que eu fiz de errado? Será que foi algum posicionamento incorreto, né, com o bebê? Eu queria que você explicasse para a gente sobre esse processo e o que nós podemos fazer para melhorar as fissuras e as lesões nas mamas. Claro, realmente é uma das partes que a mamãe tem mais dificuldade, porque ela está sentindo dor, né? Então, a dor é um grande impedimento aí, uma dificuldade que todas nós aí que somos mães enfrentamos, mas eu posso assegurar que com os acertos você vai conseguir melhorar isso. Então, falando um pouquinho sobre as lesões, normalmente é justamente pela dificuldade da pega do bebê naqueles primeiros dias, né? Então, ele vai pegar errado, a gente está aprendendo, ele está aprendendo, então isso vai lesionando a mama. E esse movimento constante de sucção vai afinando a pele, então vai causando um pouquinho de lesão. Então, o que pode ser feito, né? Tá com a mama lesionada? Primeira coisa, acertar a pega. Acertando a pega vai fazer com que melhore aí o desconforto, né? Então, voltando um pouquinho lá na pega, quando o bebê for abocanhar a sua mama, né, a mama da mãe, precisa ser corrigida quantas vezes forem necessárias. Às vezes o bebê pega de primeira, começa a doer, a mãe fica com dó de tirar, porque ele está com tanta fome e estava chorando, e ela fica com medo de tirar. E não pode ter esse medo. Pegou errado, começou a sentir a dor, com seu dedo mindinho, né, o dedo mínimo, você vai delicadamente ali no cantinho da boca do bebê, tira a boca dele, faz de novo o estímulo para ele abrir o bocão e conseguir abocanhar. Isso é treino. Isso tem que ser feito. Você está se protegendo para não ser lesionada e está acertando para que o bebê consiga receber o leite de forma adequada, né? Isso já vai evitar. Agora, se não tem jeito, né? Lesionou, porque a maioria vai lesionar mesmo, precisa buscar aí primeiro auxílio médico, é importante. Não pode passar creme, não pode ficar passando pomada, porque isso também hidrata demais e vai dificultar na cicatrização, afina. Então, é prejudicial, ao invés de ajudar, vai piorar a situação. E também muitas vezes é absorvido pelo bebê, né? Exatamente. Que a mãe usa aquela pomada que não tem indicação,
Exato. para o bebê, e aí o bebê na próxima mamada vai absorver, vai sugar aquela pomada que muitas vezes pode causar algum mal para ele. Exatamente. Alergias, né, por exemplo. Inclusive, eu tenho até uma outra dúvida, até para as mamães que estão nos ouvindo, é como identificar que a pega está incorreta? É difícil, né, a gente identificar. Mas um dos, né, que a gente já até falou é a dor. Tá doendo pra mãe. Geralmente incomoda bastante. Incomoda, você sente bastante. aquele beliscão, né? Então, tá errado. A língua estalando. Então, o bebê começa a sugar e, de repente, começa aquele estalinho na língua. Começa a estalar demais, tá errado. Então, tem que tirar e colocar de novo. Esses são os 2 sinais clássicos de que a pega tá errada, tá? Então, não tá doendo, não tá fazendo estalo. Percebe que o queixinho do bebê tá bem colocado, encostado na mama da mãe. O nariz está livre ali, tá respirando bem. Você sente que o seu mamilo ele tá mais voltado para o céu da boca do bebê. E ele tá sugando com toda a força ali. Também tem as outras questões a observar, que aí o bebê a pega tá incorreta, o bebê não tá mamando adequadamente, acho que ele vai ter o volume urinário menor, não vai evacuar tanto, então tem toda essa questão, não vai estar bem nutrido, consequentemente não vai ganhar o peso. Então vai ter uma queda ou estabilidade de peso. Não me corrija se eu estiver errada. Não, certinho, é isso mesmo. E são muitos fatores, né? Que podem influenciar. Acho que o principal fator para identificar que a pega está incorreta para a mãe é a dor e o desconforto, porque a mamada, a sugada do bebê é muito forte mesmo. E aí, quando a pega está incorreta, você sente muita dor e você acaba lesionando essa mama muito mais fácil. E aí, quando tem a pega adequada e correta, é forte também, você sente a força do bebê sugando, mas você não sente dor. Não sente incômodo, não machuca aquela mama. Exatamente. E até voltando um pouquinho sobre as lesões, se caso acontecer, a mãe pode hidratar um pouquinho com um pouco do leite, mas com muito critério também, porque a intenção é não hidratar demais para que venha a cicatrizar. Manter sempre limpo com água, apenas água e sequinho, né? Não vai raspar, não vai passar ali nada, você só vai apalpar para que fique bem sequinho. E sempre deixar ali a mama sequinha, tirando o sutiã molhado, que vai acontecer. Então, a troca constante de sutiã para manter a mama seca vai ajudar na cicatrização. Novamente, o banho de sol vai ajudar na cicatrização. Tem mãezinhas que, mesmo fazendo tudo isso, ainda vai continuar com uma lesão grave, então busca um médico que tem métodos como laser, que vai ajudar, né, de dentro para fora nessa cicatrização. Mas o interessante é não deixar de amamentar. Está doendo demais um lado, oferta o outro peito, ordenha esse peito que está lesionado para manter esvaziado e continuar estimulando a produção, mas vai oferecendo o outro lado até que ele se cure. Eu acho muito interessante essa questão da pega, e eu acho que todas as mulheres, no momento após o parto, no puerpério imediato, em geral, as maternidades hoje estão orientadas às profissionais da enfermagem, principalmente, orientam a mãe, orientam quanto a pega, explicam como é, e geralmente vão orientando até a alta e até a pega correta. Quando não acontece, a gente sabe que existem os bancos de leite, e nesses bancos de leite, as enfermeiras responsáveis também oferecem essas orientações em relação à pega, em relação à ordenha, todas as orientações em relação a aleitamento e amamentação. Então, todas as mães que não têm ou não podem ter acesso ao laser, que é um dos tratamentos, podem buscar o sistema público, que conseguem essas orientações, além dos treinamentos, dos cursos que as mães hoje têm disponível tanto pelo plano de saúde quanto pelo sistema público que é oferecido, né? Exatamente. Sim, perfeito. E até aproveitando também sobre as lesões da mama, referente quando sai sangue nas mamas com leite, isso pode interferir no bebê? Não. Quando tem saída de pus, sangue, porque a mãe pode pensar, será que eu devo parar a amamentação porque está saindo sangue? É muito mais pelo incômodo da mãe do que malefício para o bebê. Então, é uma mãe saudável,
né? O bebê também saudável, isso acontece ali, aí acaba na amamentação saindo um pouquinho no leite. Não vai gerar nenhum problema para o seu bebê, tá? Até porque conforme ele vai mamando, ele já vai desenvolvendo a flora intestinal, a proteção ali no estômago dele, a imunidade que a gente estava falando, que ela já recebe anticorpos, então ele já vai estar mais preparado. Então, se isso acontecer, é mais pelo incômodo da mãe, né? Aí, se você, né, achar que de certa forma vai prejudicar o bebê, porque também está te machucando bastante, só muda a mama, até que aquele peito consiga cicatrizar adequadamente, mas não gera nenhum problema. Perfeito. E uma outra dúvida que é muito comum nessa fase, né, no comecinho da amamentação, é o que pode interferir na produção do leite. Algum alimento que nós mães, né, devemos evitar nesse processo, no processo da amamentação, ou até mesmo se tem algum alimento exclusivo, né, que possa aumentar na produção do leite. Porque tem muitos mitos e verdades, né? Acho que é a principal das dúvidas das A mulheres maior que estão amamentando ou que vão começar a amamentar, que é o caso da Alane. Em breve tá aí, a gente precisa saber o que pode interferir, o que não pode. É o que a Alane falou, tem muitas dúvidas e mitos e verdades sobre isso. Sobre a alimentação. E realmente a gente fica pisando em ovos, né? Tudo parece que vai fazer mal para o bebê, não posso comer, mas isso é mito, né? Na verdade, existem algumas situações, tudo tem que ser avaliado. Eu sou a favor de sempre avaliar primeiro o que está acontecendo, se tiver aí algum problema no decorrer da amamentação, como a cólica do bebê, gases, tem que investigar qual que é o real motivo. Mas, de forma geral, a alimentação não tem influência aí na produção do leite e também não tem influência sobre esses intercursos aí que o bebê vai sofrer, cólica e gases, né? Então, o bebê, para ser nutrido, a mãe precisa se alimentar bem. Então, o que eu posso falar é, essa mãe precisa continuar comendo. Ela só vai evitar alimentos que nem para ela é bom, né? Então, alimentos industrializados, refrigerante, essas receitas caseiras, né? Como cerveja preta, para aumentar o fluxo aí do leite, papinhas, né? Angu, canjica. Exatamente. Que só vai, na verdade, trazer muita caloria para a mãe, né? Tem que ser tudo com muita cautela. O que a mãe pode investir é na alimentação saudável. Então, toda aquela alimentação que ela trabalhou durante a gestação e o obstetra orientou ali no pré-natal, ela tem que só dar continuidade. Ela não pode ficar sem se alimentar, né? Porque ela pode ter um risco ali de anemia, ela está tendo perda de energia e de nutrientes durante a amamentação, então vai influenciar na questão nutritiva, não do fluxo. O que pode influenciar talvez no fluxo é a desidratação, né? O princípio ativo do leite é a água, então ela tem que estar hidratada. Ela está amamentando, a garrafinha tem que estar do lado, porque vai chegar um momento que a amamentação vai durar aí meia hora, 40 minutos, né? E ela vai sentindo a boca secar. É nesse momento que ela... E o gasto calórico da mãe também é muito grande, é muito grande. Exatamente. Então, a preocupação com a alimentação tem que ser voltada para a nutrição, né? Ela vai continuar se alimentando bem. Se ela tiver com dificuldade, tem que buscar um nutricionista para poder ser orientada e tem que ser rica. Por isso que aí é importante a rede de apoio, né? Um familiar, se ela é uma mãe solo, alguém que vai cuidar dela nesse período, ela não vai conseguir parar para cozinhar, mas ela precisa comer, né? E às vezes essas que não têm, de repente, uma rede de apoio, acabam investindo em alimentos muito calóricos, uma bolacha recheada, um pão, que está à disposição dela. Sem valor nutritivo. Sem valor nutritivo. Então, se ela tiver uma rede de apoio que consiga ofertar para ela esses alimentos mais nutritivos e que ela consiga comer ali bonitinho, de hora em hora, né? A cada 3 horas, a cada 2, depende da necessidade de cada uma, né? Isso é o ideal. Agora, quanto à cólica, é a imaturidade do sistema gastrointestinal. O bebê, ele até então, não fazia digestão. Ele recebia alimento pelo cordão umbilical, prontinho. De repente, ele tem que tomar ali o leitinho, vai passar por todo o processo do trato ali gastrointestinal. Comer, digerir e eliminar. Exatamente. É trabalhoso. Isso. O corpo dele não conhecia isso. Não conhecia o alimento. Então, a cólica está mais voltada para isso. Mas também tem as particularidades. Eu sempre falo para as mãezinhas que eu acompanho. O bebê já nasce
indivíduo. Ele tem as particularidades dele, tem que ser visto também de forma individualizada. Então, de repente, algo que você comeu não caiu bem para ele. Significa que para todas as mães vai fazer mal? Não. Mas às vezes é uma intolerância à lactose, né? Às vezes um alimento mais condimentado, que aí não foi legal, aí o bebê sente desconforto. Mas é só nesse sentido mesmo. Acho que a gente pode também complementar e falar já que a gente está falando de mama, de o que interfere na produção do leite ou não, qual a interferência de bico de silicone para proteção da mama. Então, a gente falou sobre lesão na mama, acho que é importante falar, porque algumas mulheres buscam essa solução, que muitas vezes não é a solução, muitas vezes não é prático, e aí a mulher se frustra mais ainda, às vezes pode acabar machucando mais ainda a mama. Então, bico de silicone, bomba, aquelas conchas, em que momento é indicado, o que não é indicado? O bico de silicone normalmente é indicado para aquelas mães que têm ali a dificuldade com o mamilo, né? O mamilo invertido, plano, por mais que esteja ofertando ali para o bebê a livre demanda, não está formando o bico. Então, esse bico de silicone ele pode ajudar o bebê aí para facilitar, porque o mamilo ele é um canudinho, né? Não é ele que vai ser produzido, mas a pega correta do mamilo também vai ajudar para ele receber o leite, né? Então, esse bico pode ser indicado para esse sentido, mas também tem que ser num curto prazo, porque ele também pode lesionar a mama, às vezes pode até causar fissuras, rachaduras e desconforto da mesma forma, porque ele vai comprimir e tem esse risco da compressão dos ductos mamários, né? Então, está comprimindo. Aí, conforme vai amamentando, está produzindo leite, o que pode acontecer é bloquear no percurso a produção desse leite, né? Então, de forma geral, não é indicado, né? O Ministério da Saúde, a Sociedade Brasileira Pediátrica não indica, né? O bico de silicone, justamente não só pela lesão e também porque quando for voltar esse bebê para o peito, ele vai ter confusão de bico. Sim, ele pode confundir, né? A textura é uma, o sabor é outro, então é bem diferente. Então, o ideal é que essa mãe busque outras formas para formar esse bico, se for a dificuldade dela, né? Como a gente falou, a translactação. Então, eu posso fazer esse processo para já ir formando esse bico. Posso fazer estímulos também, então tem mãe que passa gelinho para poder ver se ele estimula, né? E se for lesão, buscar aqueles caminhos que a gente falou, né? Tentar buscar a orientação médica e cuidar. Uma opinião, uma dúvida, na verdade, né? Referente às bombas, no início da amamentação, é indicado para as mães que têm muita produção de leite? Não, depende, perdão, né? Na verdade, assim, o ideal é que você já ofereça para o bebê e ele mesmo sugar. Mas a bomba também, às vezes a mãe tem engurgitamento porque ela é uma mãezinha que tem hiperlactação, ou seja, produz muito leite, né? E aí, pelo tamanho da mama, vai ficar mais difícil para o bebê abocanhar, né? Por mais que você aperte, vai machucar você, porque está muito cheio, né? E o bebê não vai conseguir abocanhar, que vai ficar deslizando na boca dele, está endurecido. Então, nesses casos, sim, a bomba é recomendado, ou até a ordenha manual, se a mãe não tem condição de ter, né? Ou não quer ter, ela pode manualmente fazendo essa ordenha, até que sente que está mais molinho, e aí ela vai oferecer para amamentação, né? Então, pode sim, dentro dessas situações, e também falando lá no futuro, quando ela precisar voltar a trabalhar e tiver que tirar o leite, aí ela pode utilizar para continuar estimulando a sucção, a produção do leite e para poder armazenar o leite materno. Mas ele não vai ser utilizado de forma indiscriminada, né? Ele só vai ser usado dentro dessas situações. O importante é que sempre tenha contato pele a pele com o bebê. Perfeito. Até aproveitando que você pontuou, as mães que têm muita produção de leite, o absorvente é indicado para essas mães que têm muita produção de leite?
Olha, ela pode usar justamente pelo vazamento e evitar aquele constrangimento. Às vezes ela precisa sair por um momento e aí ela já produz muito leite. Então, para evitar vazar, ela vai colocar, né? Ela pode usar em casa? Pode, mas ela tem que sempre estar fazendo a troca desse absorvente ou prevenir o vazamento. Então, para quem tem hiperlactação, é uma forte candidata a ser uma pessoa que doa leite para o banco. Exato. Doação. Então, além dela estar muito positiva e sustentável, né? Então, ela vai estar amamentando o bebezinho dela e no tempo que ele já está saciado, ela vai pegar a bomba e vai fazer a ordenha para poder levar ali para o banco de doação de leite, banco de leite. Banco de leite. Sim. Legal. Muito bom. Acho que pegando nesse gancho aí de ordenha, de hiperlactação, a gente pode falar de volta ao trabalho, né? Pensando nessas mães que amamentam e que continuam tendo a produção de leite, e falar um pouquinho da ordenha, do armazenamento do leite, do como descongelar, como congelar da forma adequada, qual o tempo para armazenamento desse leite congelado. Acho que muitas mães têm dúvida, principalmente nesse ponto, e aí nessa fase de retorno ao trabalho, de retorno às atividades, que ela não vai poder ofertar livre demanda para esse bebê. Acho que é importante a gente falar um pouquinho, né? Sim, sem dúvida. É um momento um pouco traumático, né? difícil. E delicado, tanto para a mãe quanto para o bebê. Sim. Né? Mas é uma coisa que também tem que ser avaliada desde o pré-natal. Eu falo que o retorno ao trabalho já é ensaiado desde que você engravida, porque você já começa a estudar, né? Com quem ele vai ficar? Vai para a escolinha? Vai para a creche? Minha mãe vai cuidar? Né? Então, organização é importante, a organização. Né? Essa é a chave para o retorno ao trabalho. Primeiramente, planejamento e organização. Tendo isso estabelecido, o estocamento, né, o armazenamento vai ser um pouco mais simples. Se a gente for falar de retorno ao trabalho, é interessante investigar se após a licença maternidade essa mãe tem direito a férias, ela vai conseguir estender um pouco mais em casa, né? No ambiente de trabalho, ela consegue negociar ali uma jornada de trabalho mais curta, então trabalhar meio período, ela vai conseguir fazer ali o home office ou o híbrido, ela vai conseguir ter uma salinha para ela fazer a ordenha e uma geladeira que ela possa armazenar esse leite. Qual que é o apoio do trabalho em relação a essa mãe que vai voltar a trabalhar, né? O apoio da família, como a gente falou, quem é que vai ficar, então isso já dá um senso de segurança, né? Para ter todo o cuidado no manuseio do leite mesmo, exatamente. Né? E se for creche, uma coisa que é muito importante a mãe saber, que hoje muitas creches trabalham em unidade com a mãe sobre a amamentação. Então tem creche que aceita sim o leite da mãe ordenhado, etiquetado e vedado, e ali no momento da lactação, né, do berçário, ela vai oferecer o seu leite. Que bacana. Então, tem essa parceria. As mães precisam, na escolinha, né, já estudar isso. Pesquisar isso, buscar essa orientação. Exatamente. Então, também tem essa extensão para a mãe. Não é só em casa. Se for para a escolinha, também tem esse apoio, né? Agora, quanto a armazenar o leite, as pessoas orientam 15 dias, a maioria fala 15 dias antes do retorno ao trabalho. Eu oriento pelo menos um mês, né? Que você já vai fazendo ali um treino, um ensaio. Então, você vai amamentar seu bebê normalmente e depois que você finalizar ali a amamentação, você vai aproveitar o gancho, vai pegar a bomba e vai extrair. É importante que a mãe esteja sempre com a mama limpa, com a mão também devidamente higienizada. O frasco tem que ser de preferência de vidro, higienizado também, então essa mãe pode, depois que lavar, ferver esse vidro, né, na água quente. A tampinha tem que ser rosqueável, porque vai vedar melhor, e tem que ser de plástico, né? Porque se for aquela por exemplo, de alumínio, de ferro, vai oxidando, então vai soltando ali no leite, não é interessante, né? E quando ela ordenhar, não colocar até a tampa, deixar ali uns 2 dedos, 3 dedos para baixo da tampa,
para risco de contaminação, quando vai congelar também pode aumentar um pouco o volume, então deixa um pouco abaixo. E aí ela vai colocar no freezer. Hoje a maioria tem um freezer potente. É difícil alguém que não tem uma geladeira com freezer bom. E aí normalmente esses freezers, eles chegam a menos 18 graus, que já é o adequado para conseguir congelar. Aí essa mãe ela vai etiquetar o frasco, é importante colocar a data da ordenha e ela vai deixar na parte mais funda, porque ali, por mais que você abra e feche a porta do freezer, você não vai ficar tirando a temperatura adequada para manter aquele leite. E aí o prazo é 15 dias. Então tem um bom prazo, né? Então se a mãe começar ali a fazer esse estoque até voltar ao trabalho, vai ter um belo estoque, né? Então por 15 dias a gente consegue manter o leite ordenhado armazenado. Tirou da geladeira, né, do freezer, como que a gente vai descongelar esse leite? Quem estiver cuidando da criança precisa ferver a água, mas só a água, dentro da panela, da leiteira, que vai caber esse potinho. Levantou fervura, desliga, aí coloca o potinho lá dentro com o fogo desligado e deixa. É até importante que quem for cuidar desse bebê, lembrando que ele já vai estar com 4 meses ou de repente 6 meses, então ele já vai ter um cronograma um pouquinho mais estabelecido. Uma rotina mais definida. Uma rotina definida. Então ela já vai saber os horários que tem que dar. Então é interessante pelo menos 1 hora antes aí ela já começar todo o processo para descongelamento, né? Porque quando o bebê for mamar, já vai ter o leite. E uma outra dúvida que eu tenho é a transição do bico do peito, né? Até mesmo para mamadeira, para o copinho. Iniciar esse processo com um bebê. Isso, por isso que é importante retorno, né, a mãe começar já aí, pelo menos um planejamento. Organização, né? Exatamente. Algumas mães têm medo de oferecer no copinho pelo fato do engasgo, do risco para engasgo, mas se como a gente está falando, é uma criança que já está mais ereta, já está mais firme, então ela consegue ficar com o apoio ali do braço da pessoa, sentadinha, bonitinha. No copinho, você vai colocando aos pouquinhos, ele vai ter o reflexo de lambida, ele vai lamber o leite, mas com o tempo ele vai começar a aprender a puxar esse leite. Se começar a perder muito leite, porque ele não está conseguindo sugar esse leite, pode usar a colherzinha. Hoje tem até colher de silicone, né, para não machucar a boquinha do bebê, né? Então pode ir dando na colher como se fosse papinha. É um processo um pouco mais longo, a gente sabe que pode ser um pouco cansativo. Às vezes a pessoa que está cuidando também tem uma rotina, mas se for cuidar do bebê, precisa ir de coração e ter esse tempo, né, para amamentar. Essa disponibilidade. O ideal é que não seja mamadeira. Porque se essa mãe está ordenhando e ela pretende manter o aleitamento, mesmo que já seja ali, vai, 6º mês, o bebê já entrou com a introdução alimentar. Se a mãe está produzindo leite ainda, até 2 anos, pode continuar amamentando. Então, para não ter confusão de bico também, é interessante que fique no copinho e na colher, porque quando a mãe chegar do serviço, ela já vai chegar doida para tomar um banho e dar o leite logo para esse bebê. E amamentar. E é mais fácil a mamadeira, né? Para criança, né? Então, por isso que pode confundir com o bico do seio. Mas né? pode influenciar naquela questão da formação orofacial, na carga dentária do bebê. Né? Então, o bico da mamadeira, ela causa ali uma deformidade, né, na carga dentária do bebê. Isso lá na frente, né, os dentistas aí de plantão podem falar melhor sobre esse assunto, mas vai influenciar na saúde bucal desse bebê. Sem contar também que é foco de contaminação. Né? Então, o que tem de criança no PS com virose e o foco é por conta de mamadeira que não foi devidamente limpo, né? Tem ali. Porque a gente pensa também nesse retorno ao trabalho. Se é uma criança que vai para a escolinha, vai para a creche, ele vai ter contato com outras crianças. Exato. E aí, pensando também em chupeta, por exemplo, eles acabam pegando um do outro. Um do coleguinha e pega e usa e existe essa troca. É difícil controlar num ambiente que não é tão controlável assim, com crianças pequenas. Enfim, é involuntário deles fazerem isso. Então, e também tem a questão do bebê não fazer esforço, né, para mamar. Sim. Ele não faz a força da sucção na mamadeira. Na mamadeira praticamente é muito mais fácil, sai praticamente automático. Então, o bebê fica mais preguiçoso, tem toda essa questão.
da confusão de bicos, né? Por isso que a gente fala que se a mãe quer manter o aleitamento, mesmo voltando ao trabalho e fazer essa ordenha, acho que o ideal é realmente ofertar no copinho ou na colher, e aí conseguir manter esse vínculo materno-bebê, né? Mãe-bebê. Exatamente. E só um parêntese, né? Se de repente essa mãe não tem a condição de ter uma geladeira com um freezer potente e for deixar dentro da geladeira, tem que deixar sempre naquela grade mais próxima ali do freezer, que é a parte de cima, no fundo também, da geladeira. no fundo da geladeira e até 12 horas. Então, o armazenamento é mais curto, mas também serve. Se a mãe não tiver essa ferramenta, pode fazer dessa forma também. Legal. Muito bom, Maia. Foi excelente, né, o que você trouxe. São um conhecimento riquíssimo de informações e faz total diferença, né, para as mães de primeira viagem, não só para as mães que está iniciando no primeiro filho, mas também para as demais mães se organizar, se planejar, porque um bebê nasce uma criança, também nasce uma mãe. Né? Isso é o que todo mundo fala. Sem dúvida, e tem a questão de cada filho é um filho, cada gestação é uma gestação, cada bebê vai mamar de uma forma. Eu tenho, como eu falei, eu sou mãe, eu tenho 2 filhos, e com cada um foi uma experiência diferente. Então tem a orientação para as mães de primeira viagem, lógico, mas também é importante essa orientação para as outras mamães que têm múltiplos filhos, porque cada um é de um jeito, não dá pra gente generalizar, e existem características da mãe, do bebê, que são únicas, e aí acho que a gente conseguiu trazer bastante informação, bastante orientação para esse público. Espero que em breve a gente consiga se reunir novamente para abordar algum outro tema. Agradeço a participação da Alane, Maila, muito obrigada pela disponibilidade, pelo bate-papo, foi muito legal essa troca, e muito obrigada. Eu que agradeço. Eu também agradeço, Cá, foi ótimo, né, Karina, Maila, foi uma honra estar com vocês, muito bom. E em breve teremos um bebê aqui no time. Logo, logo. Tá chegando. Vai colocar em prática as orientações. Exatamente, foi ótimo, muito bom. Muito obrigada. Gente. Obrigado, Isso. Encerramos mais um episódio do MDS Cast. Agradeço as nossas convidadas e você que nos acompanhou até aqui. Para acompanhar todos os nossos conteúdos, é só seguir as nossas plataformas digitais. E até a próxima.